Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 17 de junho, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Agora você que chegou aqui pela primeira vez e esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, aciona o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Bora lá, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, vocês sabem que estamos juntos sempre. Campeonato Brasileiro Série B, vamos aqui de Criciúma versus Brusque, jogo às 19 horas em Criciúma. Olhando aqui a tabela de classificação, Criciúma na sexta colocação com 16 pontos e o Brusque 14ª posição com 13 pontos. Quero dar uma olhadinha aqui no Criciúma jogando em casa, dos 10 últimos jogos, vamos ver o que temos aqui. Olha só, hein, o Criciúma em casa, osso duríssimo de roer, apenas uma derrota, são 5 empates e 4 vitórias. A tendência do Tigre em casa é de vitórias ou empates. Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 5 dos últimos 10 jogos. Na questão de mercado de gols, o Criciúma não vem tão quente. Vamos dar uma olhadinha aqui no Brusque como visitante. Das 10 últimas partidas, venceu 3, empatou 2 e perdeu 5. Tem uma tendência maior de derrotas fora de casa. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Puxando um pouquinho aqui o histórico das 5 últimas partidas na casa do Criciúma, temos aqui 1, 2, 3 empates, e empates sempre com gols, tá legal? Uma vitória, uma não, né? São 2 vitórias para o Brusque. Ou seja, no histórico, o Brusque leva vantagem, tá bom? Com 2 vitórias e 3 empates. E o que me chama a atenção nesse histórico, time, é o seguinte, hein? Jogos aqui, ó, sempre com gols, tá? Só uma partida que ficou no 1-0, as demais, todas elas, vamos de CRB versus Ituano. Jogo às 21h30 na casa do CRB. Olhando aqui a tabela de classificação, o CRB na 12ª posição com 14 pontos e o Ituano 15ª posição com 13 pontos. Os dois aqui da metade para baixo da tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do CRB jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, temos aqui 3 derrotas, são 2 empates e 5 vitórias. Uma tendência maior de vitórias jogando em casa. Falando de mercado de gols, o que me chama a atenção é a tendência a menos de 3,5 gols, tá bom, pessoal? Percebam aqui que ela estoura apenas em uma partida, que foi um 4-1, as demais, todas elas, dentro de menos de 3,5 gols. Ou seja, dos últimos 10 jogos, bateu em 9. Baita tendência. Agora o Ituano jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, venceu 2 partidas, ganha pouco fora de casa, empatou 3 e perdeu 5. Tem uma tendência maior aqui de derrotas como visitante. Falando também na tendência a menos de 3,5 gols, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Uma tendência também muito forte. Olhando aqui um pouquinho o histórico, temos 3 partidas, tá legal? O CRB venceu uma, o Ituano venceu outra e tivemos um empate. Mas, Marco, o histórico aqui está recheado de gols. Time, está, mas prestem atenção. Um jogo foi em 2007 e outro em 2006. Faz bastante tempo, tá bom? A gente viu que no presente as duas equipes têm sim uma alta probabilidade de menos de 3,5 gols. Significa que vai ocorrer isso no jogo? Time, não dá para cravar. Isso aqui é futebol, tá legal? A gente faz aqui uma pré-análise tentando traçar pro ao vivo. Portanto, gestão de banca sempre. Dando continuidade, agora chegando na Irlanda, vamos aqui de Derry City versus Drogheda, jogo às 15h45 na casa do Derry City, que na tabela de classificação se encontra na 3ª colocação com 33 pontos. Já o Drogheda na 8ª posição com 20 pontos. Quero dar uma olhadinha aqui no retrospecto do Derry City jogando em casa. Dos 10 últimos jogos, apresenta 4 vitórias, são 2 derrotas, perde pouco em casa e empata 4. Acaba tendo uma tendência de vitórias e empates em casa. Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gols, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Agora o Drogheda, dos últimos 10 jogos, apresenta aqui 2 vitórias, ganha pouco fora de casa,
empatou 3 e perdeu 5. Acaba tendo uma tendência maior de derrotas como visitante. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol, batendo em 9 dos últimos 10 jogos. Puxando aqui um pouquinho o histórico das 5 últimas partidas na casa do Derry City, o Derry City venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Um predomínio quase que total. E outra coisa que me chama a atenção é mercado de gols. Dos 5 últimos jogos, os 5 batendo pelo menos tendência mais de 1 gol. Irlanda, vamos aqui de Dundalk versus Shamrock Rovers. Jogo às 15h45 na casa do Dundalk. Olhando a tabela de classificação, o Shamrock na primeira posição com 42 pontos e o Dundalk na segunda colocação com 34 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto do time da casa, o Dundalk, jogando em casa dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota, perde pouco jogando em casa, empatou 2 e venceu 7, uma tendência de vitórias muito forte. Falando aqui de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo em 8 dos últimos 10 jogos. Agora o time visitante do Shamrock, nos últimos 10 jogos, perdeu 3, empatou 2 e venceu 5. Tem sim uma tendência maior de vitórias como visitante, mas também tem seus empates e derrotas jogando fora. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol, batendo aqui em 7 dos últimos 10 jogos. Puxando um pouquinho o histórico das 5 últimas partidas na casa do Dundalk, temos aqui um empate, 2 vitórias para o Dundalk, time da casa, e são 2 vitórias para o time visitante, do Shamrock. Ou seja, o confronto é equilibrado, tá? E percebam que só deu uma descolada aqui em mercado de gols, que foi um 4-0, uma partida em 2020, tá? As demais, 2-1, 2-1, 1-0, 0-0.